TV Conafer tem a honra de receber nos nossos estúdios aqui em Brasília hoje Cleberson Carneiro Zavascki, mais conhecido como Binho. Ele, que é engenheiro agrônomo, pós-graduado em Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento, é analista ambiental do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e atualmente também compõe a assessoria de Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. O currículo é extenso e a vontade de trabalhar, de atuar em prol da nossa agricultura e meio ambiente é maior ainda, não é, Binho? É isso aí, Camila. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Saudar a todos aí que estão nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade e agradecer a todos da TV Conafer. Maravilha. Binho, para a gente começar, como é que será essa articulação com o governo e o ICMBio? Então, nós estamos agora num momento de rearticulação das estruturas, tanto do Executivo quanto do Legislativo, no que diz respeito às políticas públicas ambientais. O Instituto Chico Mendes é uma das autarquias vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente e que tem uma série de políticas, assim como o IBAMA, o Serviço Florestal Brasileiro, o próprio Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que precisam passar por um processo de reestruturação. Na prática, a gente tem que resgatar o papel desses órgãos, assim como do próprio Ministério do Meio Ambiente. E Binho, quais são as propostas do governo para a biodiversidade envolvendo aí a agricultura familiar, E a partir disso, como eliminar a fome se a agricultura familiar ainda recebe menos recursos do que o agronegócio, por exemplo, Os créditos do Pronaf? Camila, é importante destacar que todos sabemos que a agricultura familiar é responsável pela maior parte da produção de alimentos que chega na mesa dos consumidores. Mesmo assim, recebe pouco recurso comparando-se ao grande agronegócio, o mercado de commodities, exportadoras principalmente. Então, nosso desafio é não só levar a importância da agricultura familiar para dentro das políticas de crédito, de acesso a essas políticas, de acesso aos mercados também, mas também do que diz respeito à questão ambiental. Então a gente tem várias políticas que estão, tanto no plano de governo que foi eleito em outubro do ano passado, como nas propostas que estão sendo reestruturadas através da recriação, por exemplo, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de políticas tão necessárias para a agricultura familiar. A questão, por exemplo, de ter um marco regulatório sobre a questão de bioinsumos, políticas de transição ecológica no meio rural, para que cada vez a gente tenha mais possibilidades de alimentos saudáveis na mesa dos consumidores e mais renda para os produtores. Então também a gente precisa trabalhar nesses próximos anos na questão da regulamentação de políticas, por exemplo, de serviços ambientais, de sequestro de carbono. A agricultura familiar tem um papel importantíssimo também no que diz respeito à produção de água, a produção também de benefícios para toda a sociedade. Não só por ela ser uma usuária desse recurso, e hoje penalizada em vários estados, porque a gente sabe que, por exemplo, o Rio Grande do Sul está passando por uma grande seca, e é um grande desafio, porque a agricultura familiar também é a maior prejudicada quando a gente enfrenta essa questão das crises climáticas. Então a gente está, neste momento agora, no processo de articulação, no Congresso Nacional, para que a gente tenha velocidade na tramitação de projetos que são de interesse de toda a sociedade, mas que atendam esse público que hoje vem sendo penalizado. Sim, com certeza. Binho, e sobre os insumos, bioinsumos, Como resolver a barreira que existe aí entre a agricultura familiar e a tecnologia de fertilização do solo, proteção das lavouras? Como evitar que o agrotóxico seja o caminho mais acessível aí para muitas propriedades? Camila, tudo é uma questão de mercado, Então hoje, na verdade, o produtor ele está interessado naquilo que ele vai conseguir gastar menos recursos e auferir no final mais lucro, E a gente precisa fazer com que realmente esses produtos, os bioinsumos, os produtos naturais, a própria alternativa de produção sem o uso de agrotóxicos mais contaminantes, que gera benefício para toda a sociedade, não só para quem produz, porque vai manipular esses produtos, mas também para quem vai consumir produtos de melhor qualidade, com menos agrotóxicos chegando à mesa dos consumidores e com mais renda na mesa do produtor, na verdade no bolso do produtor. Então a política, o projeto de lei que trata de bioinsumos, que vem tramitando no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, ele visa regulamentar esse mercado. Porque tudo aquilo que não utiliza agrotóxicos é tratado como bioinsumos. Então, desde uma adubação verde, de uma produção de composto, através de uma compostagem, até uma calda
por exemplo, uma cauda bordaleza, uma cauda sulfocálcica, são tratadas como bioinsumos, né? Uma lagarta que vai ser utilizada, uma vespinha, por exemplo, para combater essa lagarta, é um bioinsumo, né? Então são insumos biológicos, insumos naturais, insumos que muitas vezes têm algum tipo de produção menos impactante para o meio ambiente do que aquela que utiliza um agrotóxico mais perigoso, mas ela tem que ser mais vantajosa do ponto de vista econômico. Todos vão ter benefício. A questão da água vai ter benefício, a questão da natureza vai ter benefício, porque quando eu tenho um produto menos intoxicante, menos impactante, a saúde da família vai estar mais garantida, mas o meio ambiente também vai estar, né? Os rios vão estar menos contaminados e a saúde de todo mundo, principalmente aqueles que vão consumir. Então, hoje, nós temos políticas de transição ecológica que foram apresentadas durante os debates eleitorais e que agora precisam ser regulamentadas, né? Precisam passar por um processo de decisão do Congresso Nacional até chegar à sanção presidencial. Eu preciso ter incentivos fiscais, incentivos financeiros, de crédito e econômicos, atrelado a uma assistência técnica, uma extensão rural de qualidade que chegue no produtor. Não basta eu ter uma técnica altamente qualificada se eu não consigo fazer com que os produtores lá na ponta recebam essas informações, acessem o crédito e possam se beneficiar de todas essas políticas, né? Sim, com certeza. Agora, Binho, vamos falar um pouquinho sobre o garimpo ilegal em terras indígenas, né? É possível calcular ali, além do ganho ambiental, o montante de recursos que entrariam no país de investimentos de governo e instituições voltadas ao meio ambiente? Camila, é importante destacar que todo garimpo praticado em terra indígena, ele é ilegal. Não existe nenhuma prática de extração de garimpo em terra indígena legal, né? Então, a gente sabe que lá tem milhares de pessoas agindo de forma, vamos dizer assim, criminosa, causando danos ao meio ambiente, infrações ambientais constantes, que levam ao acúmulo de riquezas para um determinado grupo, né? A gente sabe que o ouro não fica na mão de quem está lá cavucando e quem está lá tirando aquele minério. Assim como o mercúrio, que é utilizado para esse processo de garimpo ilegal, não fica lá. Ele vai para a água, ele vai contaminar os peixes, vai contaminar a saúde dos próprios indígenas e das populações que vão ser abastecidas por esse recurso hídrico, né? Agora, a notícia que saiu da grande contaminação, por exemplo, na questão Yanomami, ela afeta toda a sociedade, embora seja localizada lá em Roraima, né? Mas toda aquela questão de contaminação ambiental, da fuga de animais, de mortalidade de peixes, de crianças contaminadas, da imagem que passa isso do Brasil para fora, ela é danosa para toda a imagem do país. Ao mesmo tempo que o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de produtos alimentícios, de produtos de aves, de suínos, de boi, a gente vê pessoas morrendo hoje por não ter acesso a esse recurso, por não ter acesso a esse alimento. Ao mesmo tempo que a gente fala que a nossa produção agrícola, ano a ano, ganha prêmios internacionais, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Quando você agrega isso ao garimpo, que está se apropriando de um recurso que é de todos, e que deve ser gerenciado pelo Estado, você está dizendo que isso vai ser privatizado. Então o garimpo, ele não é danoso por si só pela atividade. Ele é danoso porque ele é ilegal, ele é danoso porque ele degrada o meio ambiente, ele é danoso porque afeta as comunidades que lá sobrevivem, lá vivem da pesca, da caça, da produção agrícola, da produção rural, da forma tradicional, mas ele se apropria ou expropria não só o recurso, mas a cultura, a organização, a família. Ele leva a questão do problema do álcool, das drogas e leva uma série de outras condições que vão degradar na prática a saúde de todo mundo. É uma sociedade inteira que hoje está sendo contaminada e os lucros auferidos são privatizados. Então, ao mesmo tempo que o custo para levar saúde, levar alimentação, levar médicos para essas áreas é coletivizado por toda a sociedade, porque é os nossos impostos que estão pagando para que seja atendido esse povo que lá hoje está sofrendo, você tem poucas pessoas ganhando muito lucro. Então a gente vê essas grandes questões relacionadas à questão do garimpo. O garimpo, existe garimpo legal? Existe. Existe garimpo com licenciamento ambiental? Existe. Nas áreas adequadas, onde ele deve ser praticado de forma tecnificada, adequada, de pequena ou de grande escala. Mas hoje o que a gente vê na questão indígena são invasões, são
literalmente a expropriação da cultura daquele povo e dos recursos daquele povo e o dano que toda a sociedade, infelizmente, acaba pagando. Né? Então, quando eu vejo assim, mas é os indígenas, não somos nós, é todo mundo. É para nós que vai custar, é para nós que vai ter prejuízo e poucos vão oferir lucros. Então, o garimpo ele deve ser combatido e somente aonde ele pode ser praticado e com licenciamento ambiental, com autorização, é que ele pode ser executado. Nessas áreas não poderia nem ter esse monte de gente lá. Né? Os números que a gente ouve, né, que a gente escuta, não oficiais também, dizem que tem mais garimpeiros do que indígenas. É um absurdo. Uma terra que deveria ser protegida pela União ter hoje tanta invasão. Né? É muito difícil para toda a sociedade arcar com esse custo. Né? E a imagem que passa do Brasil como um estado de descontrole. Né? A gente usa muito uma frase que foi falada na época no Supremo, quando estava tratando algumas ações, o Supremo Tribunal Federal discutindo algumas ações sobre a questão ambiental, que é um estado de coisas inconstitucional, onde o Estado deixou de agir. O governo deveria fiscalizar, o governo deveria proteger e o governo deveria oferecer saúde a esse povo, a esse público, e dar a condição de ele viver da forma que ele quiser. Né? Os indígenas eles têm que viver da forma que eles quiserem, com as suas tradições, com a sua cultura. Não podem ser expropriados dessa. Não podem dizer que eles têm que ir para a cidade. Não, eles têm que viver do jeito que eles quiserem. Por isso que esses territórios são especialmente protegidos. E quem deve proteger? Toda a sociedade. Quando uma terra indígena é atacada, toda a sociedade é atacada. Porque o custo vai sair de todo mundo para pagar, para recuperar, para ver cenas como a gente viu tão chocantes de crianças desnutridas no meio da natureza. Né? Que a gente fala assim, mas eles não podem caçar? Podem, mas não tem mais caça. Onde o garimpo entrou, a caça fugiu, ou foi contaminada, ou morreu, ou foi caçada. O peixe morreu, os rios foram contaminados. A água que estão bebendo lá, né, ela está contaminada. E isso é um problema que custa para todo mundo. Sim, com certeza. É um trabalho conjunto de toda a sociedade, né? Muito importante isso que você frisou. É verdade. E falando agora bem sobre créditos de carbono. Hoje, ele é o principal ativo do país, né? Isso se tivermos a capacidade de mitigar os efeitos do aquecimento global e cuidar da sustentabilidade. Como é que está a regularização desse mercado de carbono? Como transformar as terras dos pequenos produtores em ativos ambientais? É possível isso? Ele já é, na prática, um ativo financeiro, econômico e tal, né? Mas ele também tem que dar o retorno para aquele proprietário, produtor pequeno, ou familiar, ou assentado de reforma agrária, ou, por exemplo, um reassentado, que às vezes foi atingido por uma barragem e foi reassentado em outro lugar, ele tem que também ter a condição de manter aquele espaço protegido de pé. A gente sempre fala que aonde a mata vale mais deitada ou mais queimada do que uma mata em pé, você não consegue combater o desmatamento, não consegue combater os incêndios, a ilegalidade. Então, essa questão do sequestro de carbono, dos ativos de carbono, dos serviços ambientais, eles precisam ser regulamentados no país. O proprietário que protege a sua reserva legal, que protege a sua área de preservação, que tem um ativo para compensação, né, dessa emissão de carbono, por exemplo, pelas empresas, ele tem que virar um crédito financeiro para que ele seja realmente beneficiado por esse mercado. Né? A gente escuta muito hoje, fala assim, mas existem hoje empresas vendendo ativos de carbono. Existe, mas é o pequeno que está recebendo esse recurso? É o produtor rural lá da agricultura familiar que tem a sua reserva legal protegida, que tem a sua área de preservação? Não, não é. Não. São grandes conglomerados. Então nós precisamos fazer que a regulamentação também chegue nesses produtores. Que eu possa ter certeza de que eu vou reflorestar uma determinada área e eu vou ser, do ponto de vista financeiro e econômico, beneficiado. Beneficiado não. Na prática eu vou ter direito a receber aquilo que a sociedade deve pagar para que eu proteja aquela área. Porque senão vai ser mais economicamente viável converter aquela área para produção. Então a questão do sequestro de carbono, né, dos ativos de carbono, os serviços ambientais, a produção de água, eu tenho uma área de preservação permanente que vai ofertar uma água que vai sair da minha propriedade, uma nascente, para o vizinho, para outros vizinhos de melhor qualidade, ele deve receber por isso.
né? Então a gente precisa regulamentar esse mercado de carbono, regulamentar o mercado de serviços ambientais e fazer com que isso vire não só o ativo que hoje está lá imobilizado, mas esteja do ponto de vista financeiro, oferindo condições de retorno para aqueles produtores que preservam, né? Porque senão a gente vai ter sempre aquela discussão. Eu converti aqui mais X hectares para pastagem, porque hoje a produção de gado e o leite está dando mais dinheiro do que eu manter a mata em pé. Então é por isso que eu vou desmatar. Então eu tenho que fazer com que essa mata em pé tenha o valor, não só simbólico, mas o valor econômico maior do que ela derrubada. Então é esse o desafio do mercado de carbono regulamentado no Brasil, assim como do mercado de serviços ambientais, que é uma outra discussão, bem mais ampla do que somente o mercado de carbono, né? Binho, e agora, né, tá tendo aí a discussão sobre o nome de quem vai assumir o cargo da presidência do ICMBio. Seu nome foi citado, né? Você é um dos candidatos. Como é que pode se dar essa parceria aí do ICMBio com a Conafé? O que você espera disso? Quais são os teus projetos aí, se presidente da ICMBio? O ICMBio é um órgão, né, uma autarquia federal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que tem entre as suas atribuições a gestão de mais de 334 unidades de conservação federal. E nessas unidades de conservação nós temos várias de uso sustentável, né, onde nós temos trabalhadores, produtores rurais tradicionais, né, extrativistas, pescadores, ribeirinhos, uma diversidade de públicos que tem também na produção familiar a sua base de sustentação, né? Então a economia da sociobiodiversidade, a questão relacionada ao artesanato, a produção tradicional agrícola, né, produção natural e outras estão também no escopo dessas áreas que o ICMBio é responsável. Então, nosso desafio é integrar também esse público e essa população extrativista, né, a questão do uso sustentável dessas áreas para um benefício do coletivo, de todos aqueles que dependem dessas áreas para a produção. Não só na pesca, mas também na agricultura familiar, na agricultura tradicional, e sempre trabalhando naquele discurso que a gente vem fazendo, né, de agregar mais valor a esses produtos da sociobiodiversidade. Então a produção é sempre um desafio, mas a comercialização, o acesso a mercados, mercados institucionais, assim como na agricultura familiar, por exemplo, o PAA e outras políticas, elas têm que chegar nesse público para que nós possamos também fazer com que esses que lá estão produzindo tenham lucratividade na sua produção, tenham sustentabilidade da economia, da sua propriedade ou da sua área de exploração e beneficiem não só eles, mas as suas famílias e toda a população, levando um produto de melhor qualidade, cada vez melhor para a mesa do consumidor, que é o objetivo central de todos aqueles que produzem alimentos, né? A gente fala que a gente não produz só dinheiro, só economia, a gente produz comida, alimento, saúde, e aquilo que a gente consome também faz parte dessa composição toda, né? Então, o desafio do ICMBio, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e da sua gestão é fazer com que esse público que hoje é atendido possa também estar beneficiado pelas políticas públicas da economia, não só de acesso a crédito, mas de acesso à terra, de acesso à água, de acesso a todos aqueles benefícios que já outros públicos têm e muitas vezes a agricultura familiar não consegue acessar, os tradicionais não conseguem acessar, e aí não é só produção. É saneamento, é habitação, é água de qualidade, é condições de produção cada vez melhor para que essas populações também sejam beneficiadas. Então o ICMBio tem esse desafio e nós estamos nessa discussão para levar também essa discussão para dentro da composição do Ministério do Meio Ambiente. Perfeito. Binho, para a gente finalizar, a Conafé tem associados aí em todo o país, né, agricultores familiares. Gostaria de deixar uma mensagem, um recado para esses que nos assistem, nos ouvem agora? Com certeza, né? Todo esse público da Conafé é extremamente importante para a agricultura familiar, né? E os empreendedores familiares também, né? A gente sabe que nós temos diversas outras populações que também são empreendedores e também são enquadrados como público da agricultura familiar, né? A própria questão dos indígenas, os extrativistas, né, de diversas populações também estão nesse meio e precisam também ter políticas públicas a eles direcionadas, né? Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a Conafé, parabenizar a Confederação pelo trabalho que tem, né, à frente dessas entidades e desse público especial, e naquilo que a gente puder ajudar, puder apoiar, estaremos juntos aí nas defesas das pautas da agricultura familiar e dos empreendedores rurais.
Maravilha, obrigada por sua participação, viu? Hoje com a gente aqui. TV Conafer, o mundo da agricultura familiar.